A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Amigos da TV Serra, quero saudá-los, cumprimentá-los. Olá, tudo bem? Grande alegria, a gente passa a ficar juntos a partir de agora aqui na nossa TV Serra, na minha, na tua, na nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. Nossa gente se vê por aqui. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta ligando 54 3698 1103. E também da CSG Pedágio Eletrônico. Qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Não sabe? Então te convido. Acessa www.csg.com.br e veja o meio, a forma que mais combinar com você. Hoje a nossa entrevista do dia abre o espaço para falar sobre a educação. Aliás, tudo passa pela educação. A educação é a base do desenvolvimento, do crescimento humano, do crescimento profissional. A educação é uma das peças fundamentais na vida do ser humano. E nós aqui em Farroupilha temos um nível educacional muito elevado. Diz o ditado que chegar no topo é desafiador, talvez mais desafiador é manter-se lá no topo também. Estamos com muitas escolas da nossa rede municipal de ensino que tem conceitos muito elevados. A escola número 1 do estado está aqui em Farroupilha. Temos 5 escolas que ocupam posições de destaque no cenário local. E nós tivemos há cerca de uma semana a volta às aulas na rede municipal de ensino. A gente sabe que é sempre um grande desafio. Tem planejamento, tem orientação, mas, como diz o ditado, as melancias vão se acomodando com a carroça em movimento. E agora, baixado um pouquinho aquele momento de volta às aulas, a gente recebe aqui nos estúdios, então, a secretária municipal de Educação, a professora Flávia Zanfeliz, e também o diretor-geral da secretaria, o professor Diego Tormes, porque a gente quer colocar em destaque a nossa educação aqui do município de Farroupilha. Secretária Flávia, prazer recebê-la. Olá, tudo bem? Nós que agradecemos o convite e poder estar aqui falando sobre educação e da nova volta às aulas. Com certeza. Quero cumprimentar também o professor Diego. Professor Diego, bem-vindo, prazer recebê-lo. Olá, tudo bem? Olá, obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição. Com certeza. Bom, eu gostaria de ouvir de vocês, porque na verdade, tanto a secretária como o diretor-geral, o Diego, foram profissionais na educação municipal que planejaram muito, que motivaram equipes. Como é que vocês prepararam esse ano letivo junto com toda a equipe da secretaria e também com os diretores das nossas escolas? Secretária. Bom, nós tivemos reunião de gestão, né, com as gestões das escolas municipais e a gente preparou esse ano para a gente começar o mais organizado possível. Mas, como num plano de aula, quando a gente chega na sala de aula, outras demandas e outras imprevisibilidades que acontecem, a gente está sempre se replanejando, se reorganizando para dar o melhor atendimento aos nossos alunos. Mas eu acredito que nesse ano a gente começou muito bem, a gente teve formação para os nossos monitores, para os nossos cuidadores, então nós não temos nenhuma escola da rede que não tenha atendimento do cuidador, né, e de monitores. Claro que sempre aparecem novos casos, mesmo que a gente peça para que os pais preencham quando a criança tem uma necessidade especial ou algum atendimento
diferenciado, às vezes os pais não colocam isso na matrícula, não preenchem isso na sua ficha de inscrição, e quando começa o ano letivo a gente vai vendo, as necessidades vão aparecendo e nós temos que contratar mais profissionais para auxiliar as escolas. Mas eu acredito que foi um ano que começou muito bem, a gente não tem falta de professores, nós estamos com o quadro completo de professores, de auxiliares de educação infantil, então assim... penso que foi um ano que a gente se planejou e conseguiu executar esse planejamento. O grande planejamento, isso, né? Macro, né? Planejamento feito com muito zelo e acredito que está atendendo às expectativas. A gente está conseguindo dar um atendimento que as escolas precisam. Porque são praticamente 8, 9 mil alunos em sala de aula, mais, sei lá, 700, 800 professores, mais daqui a pouco merendeiras escolares, os funcionários de escola. Movimenta a educação como um todo, acredito que movimenta em torno de 10 mil pessoas aqui em Farroupilha. Com certeza movimenta em torno de 10 mil Entre pessoas. Alunos, professores, a chamada comunidade escolar, né? Exatamente. E se a gente for ampliar isso para pais, para todos, né? Vamos ampliar ainda mais, mas com certeza mais de 10 mil pessoas. Sim. Bom, então não tem falta de professor, pode ter uma falta localizada, porque hoje o quadro está completo. Talvez no final do dia ele não esteja mais completo, pode ter uma saída de professor, foi chamado em outro lugar, o professor tem que tomar uma decisão, eu fico aqui ou eu vou, então pode abrir, mas a secretaria mesmo tem uma lista, né, de contratos emergenciais que está apta para preencher, né? Sim, com certeza é a mesma coisa que do caso dos alunos. Há professores que às vezes podem ficar doentes, ninguém está livre, pode acontecer fatos que alterem, mas a escola está estruturada para suprir de imediato esta falta. E a secretaria já vai estar, com certeza, realocando profissionais e tentando suprir essas faltas. Secretária, só mais uma questão, eu quero lhe ouvir também sobre, daqui a pouco a gente sabe que tem algumas escolas que estão com a capacidade já tomada, não tem mais capacidade de absorver alunos, mas não significa que não tenha vaga na rede. Pode não ter vaga na escola que o pai deseja, ou a mãe, mas daqui a pouco na outra escola tem. Como é que estão sendo trabalhadas essas questões de adaptações, inclusões de novos alunos, matrículas que ainda porventura estejam chegando? Bom, nós tentamos, claro, sempre cuidar os critérios de zoneamento, da localização, né, da família, só que às vezes realmente a escola já está lotada e vai ter que ser colocada em outra escola que a prefeitura vai estar dando o transporte, oferecendo o transporte escolar para essa criança para poder frequentar a escola. Nós ainda estamos designando muitas matrículas porque a gente recebe inscrição todos os dias. Só que assim, quem fez a inscrição no tempo que a prefeitura designou, no ano de 2025, que foi o mês de outubro, estas crianças já estão todas designadas e encontram-se na escola. Todas em sala de aula? Todas em sala de aula. Aqueles que fizeram fora do tempo vão sendo alocados de acordo com as vagas disponíveis no zoneamento e vamos buscar escolas próximas, enfim. Mas estamos tentando designar todas as crianças para uma escola. Porém, às vezes alguns demandam um pouquinho mais de tempo, em virtude que a gente tem que verificar qual é a escola, às vezes é do Estado, a gente também depende do Estado nos responder, enfim. Mas há um trabalho de atendimento para não deixar nenhuma criança fora de escola. Mas eu quero dizer para vocês que a demanda é diária. É diária, né? É diária. Até porque Farroupilha recebe muitas migrações. Tem muita gente chegando aqui no município, gente que vem de fora do próprio país, mas também dentro do estado em função das chuvas de 2024, muitas pessoas estão migrando, né? Então, é um problema que vai ter hoje, vai ter amanhã, vai ter depois, em que pese haja todo o planejamento, né? Exatamente. E os pais, claro, têm ansiedade de resolver no mesmo dia, na mesma hora, e nem sempre é possível. Sim. A gente, às vezes, precisa de alguns dias para poder designar e ver qual o melhor local para que a criança tenha o seu atendimento.
Professor Diego, braço direito da secretária Flávia Zanfeliz também no comando na gestão da educação municipal aqui em Farroupilha. Fique à vontade para colocar, enfim, como é que vocês trabalharam também esse retorno às aulas. Foi muito trabalhoso, porque é um grande quebra-cabeças, tem que ir fechando e encaixando as peças. Parece fácil, mas exige uma dinâmica muito grande, né? Todo pai, toda mãe, quando de manhã cedo ou no início da tarde manda o seu filho para a escola, né? E o filho chega na escola e lá tem uma professora, lá tem um secretário de escola, lá tem um monitor, lá tem uma merendeira. Para essa gente estar ali foi um trabalho gigante antes, né? Então a gente passou pela contratação emergencial agora recentemente dos profissionais. Então esses profissionais tiveram que ser chamados, eles tiveram que entregar a documentação, em alguns casos eles não quiseram assumir porque tinham outros compromissos, então tem que chamar o próximo. Os treinamentos que foram feitos para os monitores, que foi feito para as merendeiras, também foi feito treinamento agora no início do ano. As reuniões que a gente fez com as equipes de gestão das escolas, então tudo isso é um planejamento antes para que a escola funcione redondinha 100%. Mas é sempre importante dizer que o que já foi dito aqui, não tem como a gente se preparar para o imprevisível, né? Hoje um professor pediu demissão porque ele foi embora, ou porque ele vai para outro lugar, ou porque ele quer fazer outra coisa da vida. A gente não sabe disso. Então se ele sai dali, a gente vai ter que chamar um outro. E se esse outro não quiser aceitar a vaga, a gente vai ter que chamar o outro, isso demanda um tempo. Mas não é que as nossas equipes estão todas completas. Seja de monitores, seja de secretários de escola, seja de professores, seja de auxiliares de educação infantil. Eventualmente acontece alguma coisa, mas a secretaria já repõe. Com as vagas que a secretária estava falando, há uma demanda muito grande em escolas específicas. E essas escolas são tradicionalmente já lotadas. Escolas Cabertoldo, por exemplo, que é uma escola próxima do centro. É uma escola que está sempre lotada. Aí a família mora no bairro imigrante, às vezes não tem vaga. Sim. Então o que a secretaria faz? Olha pela distância, qual a escola mais próxima que tem vaga para essa criança ir. Então esse trabalho é um trabalho demorado que se faz, mas que se faz com muita rapidez, para a criança não ficar sem escola. Evidentemente que se o pai chegar hoje de manhã na secretaria, veio lá de algum estado, de algum país, de algum município querer a vaga, talvez vai ficar um dia, dois, que a gente achar a melhor vaga. Mas não que não haja vaga na nossa rede. Isso a gente tem vaga para todo mundo. E se não consegue na nossa, tem no estado. Sim, tem meios, né? Tem meios. Pode não ter a vaga preferida. Isso. Eu quero sentar nessa cadeira. Não, essa aqui não dá, mas tem essa e tem aquela, né? Não, nenhuma criança fica sem vaga, sem professor, sem o monitor, sem auxiliar de educação infantil. Isso é um trabalho que a gente faz muito forte para o ano letivo começar 100%. Eventualmente, acontece questões pontuais, mas em 8 mil, acontece 4, 5... é pouco, né? É um percentual baixíssimo, é quase traço zero, como a gente diz, né? Quase tracinho. Diego, eu queria te ouvir um pouquinho também sobre essa questão, a Flávia fica à vontade para contribuir, essa questão dos monitores, né? Como é que funciona isso? Porque esse ano a Secretaria tem trabalhado muito nessa questão de oferecer monitores. Quais casos tem monitores? O que diz a legislação escolar também? Não sei se tem essa legislação. Sim, o que acontece? O Brasil tem, desde os anos 90, uma política de direito à educação para todo mundo, independente das condições da criança. Então, qualquer criança com necessidade especial, com deficiência ou sem, ela tem direito à vaga em escola pública regular. Só que quando tu entra com uma criança que não tem nenhum laudo, essa criança também tem suas peculiaridades, também tem suas diferenças. Uma criança é de um jeito, outra é do outro. E quando entra uma criança com um laudo, né, que ela já entra com laudo, ela tem outras especificidades. E às vezes tem crianças que durante o percurso escolar dela, ela entra na escola, como a secretária falou antes, não há informação de laudo ou de CID dessa criança, e ao longo do percurso vai se diagnosticando e aí descobre uma necessidade. E o que a legislação nossa diz? Primeiro, todas as crianças têm direito à vaga, e isso a gente dá. Não tem nenhum caso de orientação da secretaria ou de diretor de escola que proíba a vaga de uma criança por causa da necessidade. Independente de síndrome ou necessidade. O que acontece é que muitas vezes, no caso agora dos monitores, tem alguns alunos que por causa do seu CID, eles têm um monitor, por causa que a sua demanda, a sua peculiaridade necessita alguém com um cuidado mais próximo, ou mesmo um monitor ou mesmo um cuidador especializado que faz a troca de fralda, a higiene, né? Mas tem outros casos em que pese a criança tem um CID, ela não demanda de um monitor ou de um cuidador. E quem é que vai definir isso? Não é a secretária Flávia, não sou eu, não é o diretor da escola. Geralmente é uma equipe multidisciplinar. Geralmente são os psicólogos lá da secretaria, são psicopedagogos, são as pessoas técnicas que decidem. Olha, realmente essa criança tem uma peculiaridade, mas essa aqui tem mais dificuldade e essa tem menos. Então ocorre em algumas turmas de ter
3 crianças com laudo, mas ter um monitor só, porque só uma delas demanda. E ocorre também de algumas turmas de terem 3 crianças e tu ter mais que um monitor na turma, porque há mais que uma criança demanda de atendimento mais próximo. O que a nossa legislação diz? Quando necessário, há o monitor e há o cuidador especializado. E fala da possibilidade de redução do número de alunos, mas não diz quanto também. Então, cada caso é um caso. Não dá para nós dizermos assim, temos 300 alunos com laudo, alunos de inclusão na rede, e os 300 funcionam igual. Não, porque nenhum ser humano é igual, né? Nenhuma escola é igual, nenhuma comunidade escolar é igual, tu não é igual a mim, eu não sou igual à secretária, e o ser humano é diverso, então as necessidades deles também. Então há casos em que mais complexos, que demandam um atendimento mais individualizado, e há casos que não demandam. Então hoje nós não temos falta de monitor, pode ser que agora a gente chegue de tarde na secretaria, ou amanhã de manhã que tem algum monitor tenha pedido para sair. Sim. Aí o que se faz? Se chama o outro. Mas nós não temos... Todas as escolas têm monitor? Depende da necessidade? Isso aí, depende da necessidade. E os nossos psicólogos... Porque não adianta botar um monitor numa escola que daqui a pouco não tenha a necessidade até o momento. Exatamente. Né? Os nossos psicólogos visitam em loco, conversam com as famílias, conversam com a direção de escola, vão observar a criança para poder ver. Porque também a gente tem que ter um cuidado que não dá para colocar numa turma 5, 6, 7, 8 adultos, né? Que também pode atrapalhar o processo pedagógico. Tem algumas crianças que, dependendo da especificidade delas, elas se desregulam quando tem muita gente, quando tem muita coisa. Então também isso tem que ser cuidado. Então, para te ver como não é... A legislação diz que tem direito à vaga, nós atendemos a legislação. A legislação diz que quando for necessário tem direito ao monitor, nós atendemos a legislação. Agora, cada caso é um caso. Então tem casos que precisam, tem casos que não precisam. E não é a gente que define assim porque quer ou porque não quer. Nós temos casos de pais, por exemplo, várias vezes já aconteceu, eu vi o pessoal da equipe da secretaria conduzindo as matrículas, não, mas como essa criança tem uma demanda maior, tal escola é melhor, né, por questões arquitetônicas, por outras questões. Então tudo isso também é cuidado. Qual a escola que a criança vai? Então é uma tarefa mais complexa essa aí. E que às vezes foge do nosso planejamento. Né? Às vezes foge, porque, por exemplo, vou inventar hipoteticamente, hoje tem a escola X, a turma do 5º ano não tem nenhuma criança com necessidade especial, amanhã chega uma criança nova. E ela tem uma necessidade especial. E a gente vai ter que fazer toda essa investigação. Precisa monitor, não precisa, contratar um monitor. Então, a gente atende o que está na legislação, mas todos os dias isso tem que ser reavaliado. Não é uma coisa que começa em fevereiro de um jeito e termina em dezembro do mesmo. É algo em movimento diariamente, né? Sim. A secretaria tem uma ideia de quantas crianças hoje estão com algum atendimento especial, aproximadamente? Sim, são 246 matrículas e nós temos, para te ter 74 monitores e 18 cuidadores. Sim. Então tu veja que das 200... Isso hoje, né? Das 274 nós temos... vários outros ainda que estão matriculados, que estão em investigação, que a gente não sabe, pode ser que amanhã seja 280, Sim. E aí hoje nós temos 18 cuidadores, pode ser que amanhã precisa 20. Então são mais de 200 matrículas e 71 monitores, 74. Não? 74 monitores e 18 cuidadores. Diferença entre monitor e cuidador? O monitor ele dá um auxílio ali, para que algumas crianças tenham uma demanda mais leve, mas precisam de alguém. Agora, o cuidador, ele já faz uma série de outras coisas, como higiene, alimentação, troca de fraldas, que tem crianças que precisam disso. Então, tu veja que o número de crianças hoje que demandam um cuidador, o número de cuidadores que nós demandamos hoje são 18. Pode ser que amanhã seja 16, pode ser que depois seja 20, porque depende da necessidade da criança. Então, esse também é um número que a gente nunca vai estar 100%, porque sempre vai surgir a necessidade. Ele é em movimento, né? Secretária Flávia, para a gente fechar sobre esse assunto, algum complemento? Tudo bem colocado? Não, o Diego falou muito bem. O Diego colocou, está bem claro, né? E vejam bem, hoje é esta a realidade, amanhã pode ser mais, pode ser menos, depende. É algo que está em movimento, né? Então, eu vejo muito claro, muito bem definido isso por parte da Secretaria, cumprindo a legislação que todo aluno deve ser acolhido, deve estar em sala de aula. Então, o governo está fazendo todo esse esforço para cumprir esta legislação, que também é uma legislação federal, obviamente. E depois casos assim, com calma, claro, a gente não vai esperar 3 meses, mas dá para esperar dá para esperar 2 dias, 3 dias, de repente uma semana, tudo vai se acomodando. Calma que tudo vai se acomodando. A gente volta depois do intervalo falando mais sobre a educação. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia.
Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica. De oportunidades, de trabalho. Farroupilha, de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. O intervalo não é apenas uma obrigação, mas é um direito estabelecido pela Constituição Federal. O intervalo de trabalho tem que ser de, no mínimo, para quem trabalha menos de 6 horas por dia, de 15 minutos. Quem trabalha mais que 6 horas, no mínimo 1 hora.
A gente sabe que a reforma trabalhista em 2017 permitiu que sindicatos estabelecessem no mínimo 30 minutos de intervalo, mas na prática a justiça, em muita jurisprudência, ainda vem questionando esses 30 minutos e pedindo que o empregado e o empregador estabeleçam no mínimo 1 hora de intervalo. Essa hora é realmente para que o funcionário consiga se restabelecer, consiga trabalhar e consiga entrar para uma nova hora de jornada de trabalho um pouco mais descansado. Por isso é importante o registro, aliás, ele é imprescindível o registro da concessão desse intervalo e do gozo. Faça o seu empregado assinar e você, empregado, assine a demonstrar o efetivo trabalho e gozo da hora intervalar. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Já de volta aqui pela nossa TV Serra, estamos na entrevista do dia com o Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Vá lá, agende a tua consulta, 54-3698-1103. E também CSG, pedágio eletrônico Free Flow. Qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Tem várias opções. Acesse www.csg.com.br e confira a forma que mais combinar com você. São nossos convidados, a secretária municipal de Educação, a professora Flávia Zanfeliz, e também o diretor-geral da Secretaria de Educação, o professor Diego Tormes. A gente fala sobre a educação municipal. Repito, de 8 a 9 mil alunos em sala de aula, 9 mil alunos entre a educação infantil e o ensino fundamental. Esse é o número, né, secretária? Aproximadamente. Mas todo o contingente humano que trabalha, professores, serventes de escola, merendeiras e por aí, pessoal do transporte de alunos também. Vamos falar 10 mil pessoas envolvidas de uma forma direta na educação. Mas eu sei que vocês planejaram muito também a questão da volta às aulas e eu queria ouvir um pouquinho sobre melhorias, secretária, porque várias escolas tiveram melhorias. Diego, fica à vontade para complementar. Vai lá, Flávia. Bom, não é só o planejamento pedagógico, também é o planejamento das estruturas, né, professor Diego? Que a gente passou um mês muito intenso de janeiro, com muitas reformas, com muitas manutenções em quase todas as escolas do município. Claro, tirando a José Quizini, que está em projeto de reforma maior, que é a sua troca de telhado, que também está em andamento, já está avançado. Sim. O projeto. Já está pronto o projeto, agora só realmente faltando alguns detalhes para a gente realmente, efetivamente, começar a reconstruir. Cobertura. Isso. E então tivemos muitas. O que está realmente um dos projetos maiores é a Escola 1º de Maio, que finalizou as obras de ampliação para a gente poder atender mais turmas de contraturno, no caso, de tempo integral, no caso, na Escola 1º de Maio. Temos também no Teotônio Vilela, que é a cobertura que foi feita de telhado, praticamente mais de 50% da escola foi trocado o telhado. Então, sim, essa obra já está quase concluída e essa obra teve também a parceria com o deputado que promoveu a emenda, o deputado não sei. Daniel da TV, que mandou uma emenda, acho que não lembro se foram, não lembro o valor, agora vou mentir, mas teve uma emenda parlamentar, federal, isso aí, né? O deputado Daniel da TV. Então, foi um recurso federal que também veio auxiliar para a gente dar uma manutenção maior. A Ângelo Venzon Neto também, que passou por grandes melhorias de muro e troca de piso, enfim. Teve manutenção em todas as escolas, fora as obras que estão em andamento, o refeitório do Cinquentenário, a quadra da Maria Beschiele. Então, as escolas todas estão passando por manutenções. A Santa Cruz também passou por um processo grande de reforma, numa parceria Prefeitura e CPM, Comunidade Escolar. Enfim,
A parceria com os CPMs, com o Círculo de Pais e Mestres, das escolas municipais e o poder público, é uma parceria que cada ano se fortifica mais em todas as escolas, e por isso que é possível a gente estar fazendo tantas obras nas escolas, porque tem, além do poder público querendo priorizar essa manutenção e essas melhorias, as escolas têm os CPMs com os pais atuantes, que também vêm nesta parceria, ajudam que a gente consiga fazer mais ainda pelas escolas. Ali no bairro Cinquentenário também teve melhorias, professor Diego, na escola? O refeitório da escola foi começado a fazer ano passado, foi o que acho que na metade do ano que começou por aí, né? Mas está bem avançado as obras, é uma escola que está sendo ampliada com um refeitório bem bacana, bem legal. E eu só quero ressaltar um ponto que a secretária colocou, que é a participação dos pais, né? Uma característica que nós temos nas nossas escolas, na nossa rede, é a participação das famílias. Quando a gente vai nas escolas, nas festas, nas atividades, a gente vê as famílias em peso. Claro, algumas mais, algumas menos, mas a presença das famílias, das comunidades escolares dentro da escola ajuda muito o desempenho diário, seja pelo CPM, seja comprando uma rifa, seja indo na festa junina da escola, comprando um ingresso para uma janta, para um bingo. Isso colabora muito, porque ajuda também a escola a fazer alguns investimentos, algumas coisas que demandam, né? Isso é bem importante. Sim. Além dessas, mais alguma escola com investimento, com melhorias pontuais? Não, acho que é senador Teotônio Vilela, a escola nova que está sendo construída agora. A gente já vai entrar na escola nova, né? Não, mas acho que é isso aí. Né? É isso aí. Sim, mas todas as escolas estão passando por reformas. Nós temos algumas maiores, outras menores, mais pontuais. Todas. Né? A Vicente Bertoni, por exemplo, São o padre Roque. Vicente Bertoni, nós fizemos troca de piso em salas de aula, fizemos várias, né? Várias manutenções. Então, assim, parece pouco, mas demandou um bom tempo das nossas equipes lá nessas férias também, para que a gente deixasse a escola cada vez melhor para receber os nossos alunos. Os alunos que estavam na escola José Quizini da Vila Rica estão temporariamente na escola Carlos Paese, da linha Paese, né? Transporte escolar, tudo certo lá. Sim, estão, na verdade... São 50 e poucos alunos, né? São 46 alunos. 46 alunos. E eu falava com os diretores da escola José Quizini e da Carlos Paese que eles iam ter que dividir um espaço, então, que a José Quizini estava de visita na Carlos Paese. E então eles estão dividindo esse espaço de forma harmônica, as crianças já estão habituadas, eu estive visitando, estão... vamos dizer, a Carlos Paese está recebendo muito bem eles. Sim, que coisa boa. Deixa eu te fazer uma pergunta, Flávia, fiquei até curioso, porque talvez a secretária saiba, talvez não, acredito que sim. O meu filho me disse assim no final de semana, porque eu perguntei como é que estava a aula, ele disse, tá bom, pai, só fiquei triste, por quê? Porque não vou mais ter aula de informática agora no Santa Cruz. Eu digo, mas por quê? Porque a gente vai ter um tablet. É a sala Google? Na verdade, os Chromebooks que vão para a sala de aula. Então, eles não vão ir mais para o laboratório de informática. Perfeito. Foi uma decisão pedagógica da Escola Santa Cruz e eles têm todos esses equipamentos à disposição. Então, eles preferem fazer na sala de aula uma sala, né? Vamos dizer, tecnológica, né? Utilizando as mídias dentro da própria sala. Dentro da sala de aula, certo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a questão do transporte escolar e também da merenda escolar. Gente, fico imaginando assim, na minha época de escola, não era em Farroupilha, mas era em Caxias e a situação era muito parecida, né? A gente levava a merenda escolar, né? A gente levava eu lembro da minha mãe que fazia aquele pão de forno a lenha, 2 fatias de pão com chimia de figo, e era aquilo, ou daqui a pouco outro tipo. Você levava o teu lanche. Hoje as nossas escolas aqui em Farroupilha dão uma alimentação pesada, digna, balanceada. Eu sei que tem muitos alunos de algumas escolas que têm na escola principal alimentação. Então, Flávia, eu queria te ouvir um pouquinho, Diego, à vontade também, sobre essa questão da alimentação, porque vocês têm um cuidado muito grande. É um grande investimento da administração. Bom, nós temos as nutricionistas, né, na prefeitura que preparam com carinho um cardápio pensado, balanceado, pensado em cada comunidade escolar. Né? Então, assim, também, às vezes, a gente, por exemplo, se há falta de um profissional na cozinha, porque pode acontecer, a alimentação, o cardápio é trocado, é viabilizado, uma forma para dar o atendimento para a criança, para que não falte o lanche e o atendimento na questão da alimentação. Então, nós temos uma equipe preparada, trabalhou as férias inteiras, para que a gente começasse o ano tendo a alimentação o mais adequada possível. Foi feita formação com as nossas merendeiras e, claro,
sempre pensando no melhor atendimento às nossas crianças e à realidade em que ela está inserida. Verdade. Inclusive, né, Diego, tem alguns produtos da alimentação que são produtos orgânicos, né? A legislação brasileira é bem clara. A mais antiga política pública de educação que nós temos no Brasil é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é dos anos 50 ainda. Então, a alimentação nas escolas hoje ela é um direito garantido a toda a matrícula que a gente tem. Então, todas as escolas têm, e parte dos produtos que a prefeitura compra tem que ser da agricultura familiar. Tem então um percentual que é obrigado a comprar da agricultura familiar. Também, então, é uma maneira de garantir que produtos de uma qualidade mais natural cheguem nas escolas, né? E que também valorize o produtor local, a economia local, né? Então tem isso também que as nossas nutricionistas fazem todo esse trabalho. Vai de arroz, vai de feijão, vai de polenta. Gente, é um prato, é um cardápio alimentar. Frutas, verduras, né? Também Iogurte, são servidos. Várias coisas são servidas na nossa escola. Então, evidentemente que pode acontecer, é importante os pais terem noção disso, de, como a secretária falou, algum dia em alguma escola a equipe da merenda faltou ou porque ficou doente ou porque não sei o que, porque pode acontecer. Ou porque aí não... se adapta o cardápio para uma coisa mais simples, mas a criança não fica sem a merenda, né? Essa é uma orientação bem clara que a gente tem. Acredito que é um valor financeiro bem substantivo que o município investe na merenda escolar, né? Tem recursos próprios sempre. O município hoje, o que a legislação manda? A legislação manda que no mínimo os municípios gastem 25% da sua arrecadação de impostos com despesa de educação. Nós chegamos a 31%. Então nós, em todos os nossos gastos com educação, nós gastamos muito mais do que se manda, né? Então, às vezes, é importante a população também ter um pouco de perceber isso. Às vezes, falta um calçamento numa rua, às vezes, falta um asfalto numa rua, mas o atendimento que demanda no município na educação, ele funciona. O atendimento que o município, que é responsável do município na saúde, ele funciona. Na assistência social, ele funciona. Então, a Prefeitura de Farroupilha é um município que historicamente tem atendido mais as necessidades das pessoas, mas daqui a pouco uma estrada demora um pouco mais, né? Um calçamento demora um pouco mais, mas aquilo que demanda a vida das pessoas a gente está sempre cuidando. Transporte escolar, não sei, Diego, pode ficar à vontade. Flávia? Então, nós temos um setor também que cuida do transporte escolar, o pessoal da Secretaria. As matrículas já são feitas sempre pensando assim, mais próximo da casa da criança para não precisar o transporte, porque o transporte também é um deslocamento, né? E é um gasto a mais que o município tem, mas também é um deslocamento para aquela criança, eles têm que andar 30, 40 minutos. Tem casos que não tem o que fazer, que precisa do transporte, mas as crianças têm o transporte. E evidentemente, às vezes o pai não gostaria que a criança usasse o transporte, mas a gente não tem vaga na escola que o pai quer. Então a gente precisa pagar o transporte para a criança ir para outro lugar. Também tem recursos próprios, é um gasto bastante substancial anual que a gente faz, mas tem também recursos do Programa Nacional de Transporte Escolar e do Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar. Então, hoje eu não vou te dizer que não tem nenhuma criança sem o transporte, porque em alguns casos, às vezes, as pessoas vêm lá, a família tem que sentar, tem que ver a linha, tem que ver onde é que pega, tem que ver não sei o que, então às vezes demora um dia, dois, mas ajusta. Sim. Então o transporte escolar também é ofertado pela Secretaria. E essa demanda também é uma que muda todo dia, porque todo dia chega gente nova, né? Sim. Hoje no bairro, na escola tal, tem 100 alunos que precisam de transporte, amanhã pode ser 105, ou pode ser 95, porque a criança pediu transferência, foi para outra rede. Então essa é uma dinâmica que também muda todos os dias. Ele é operado junto com o Estado, o transporte escolar? Tem uma parte que sim, mas a maior parte do nosso gasto é transporte nosso. Bancado pelo município, né? Não, é transporte, nós vamos da nossa rede. A nossa rede é o que mais tem gasto, tem mais quantidade de alunos transportados. Com certeza. Bom, Flávia, secretária Flávia, um assunto que a gente comemora muito também, né? A nova escola que já está em construção no bairro América, Escola Municipal de Ensino Fundamental, turno integral. Prestem atenção nesse detalhe, capacidade para atender mais de 250 alunos. 30 anos depois, Farroupilha constrói uma nova escola do zero, como a gente diz. Quem fez isso há 30 anos foi o teu saudoso pai, o ex-prefeito Clóvis Anfeliz. Eu não recordo qual foi a escola que ele... Meu Deus. Mas foi uma escola aqui da rede municipal. Eu estou na dúvida. Ou foi Zenilda Rodolfo Pessim ou foi Cinquentenário. Uma das duas. Eu acho ainda que foi Cinquentenário. Mas eu não... Sim, mas olha, enfim. Eu vou te dizer que eu fiz essa pesquisa junto com o prefeito, tá? Porque eu fiz o levantamento das escolas e agora me fugiu o nome de qual eu me lembro que era uma dessas duas aí. Bom, mas foi uma escola, ponto. Na verdade, de ensino fundamental.
Fique bem o registro, porque escola de educação infantil nós tivemos recém-inauguradas. Inclusive que leva o nome do teu pai, Isso, né? a Ali escola no do Monte Pascoal Clóvis Anfeliz, mas a última mesmo foi a do 1º de maio, né? Escola de educação infantil, de ensino fundamental. Por que desde o zero? Porque assim, a gente teve ampliações de escolas que já existiam e com prédios novos de ensino fundamental, mas que começou do zero, que não existia, que começou do zero, realmente 30 anos. Deixa eu só complementar, por exemplo, a Escola Municipal Antônio Miné, lá no bairro Belvedere, né? Ela veio dos últimos 10, 15, 20 anos aumentando, né? Ela foi, mas ela já existia no outro lugar. Já tinha uma estrutura, né? Ela triplicou de tamanho, mudou a estrutura, mas ela já existia. É isso que a secretária está querendo dizer. Né? Enfim, é com muita alegria que eu e o Diego partilhamos essa notícia do início de uma escola no bairro América, até pelo fato histórico de mais de 30 anos, né, Diego? E a gente estar à frente da secretaria nesse momento nos deixa realmente felizes, porque a gente vê que o nosso prefeito Jonas e o nosso vice, Thiago Brunet, tem como prioridade a educação, não só no discurso, mas também nas ações. Tanto que está aí, então, o início desta obra que atende uma região que tem uma demanda de alunos muito grande, que há um deslocamento de transporte escolar muito grande, inclusive, porque eles se deslocam atravessando... Que não tem escola ainda, né? Isso, e não conseguimos atender todas as demandas com o industrial, com o Monte Pascoal, com as escolas estaduais que estão próximas, tem que atravessar a faixa também, a rodovia estadual. Então, assim, temos uma demanda grande aí, nós também temos vagas no Zelinda, que a gente atende do bairro América, no Presidente Dutra, que é lá no bairro Benadianeira, que também tem que atravessar a rodovia. Enfim, é uma demanda que existe nessa região, né, e que a gente está feliz que vai conseguir não só atender a demanda pela escola regular, mas também de turno integral. Integral, sim. E é importante lembrar, é a primeira escola que a Farroupilha constrói que é inteiramente de turno integral. A gente tem várias escolas com matrículas, né, como o 1º de maio, que está reformando agora para ampliar o número de matrículas de turno integral, mas essa é a primeira escola totalmente de turno integral. E voltando àquilo que eu disse antes, a secretária mencionou bem também a preocupação com as pessoas, né? Porque hoje nós temos essas crianças, por exemplo, algumas, né, do bairro América, que elas saem, elas vão lá para o bairro Centenário, ou elas vão lá para o bairro Medianeira, que é o outro lado da cidade. Então, não é só a construção de uma escola, mas é a preocupação com também essas crianças, com o transporte dela, com a comodidade dessas famílias. Tem o Teotônio Vilela, Ângelo Neto e Usa Molina Martins, nossas escolas que não conseguem mais atender. E do estado tem, que também precisa atravessar o asfalto, tem o Pio Décimo e o José Fantou, que também não dão mais conta de atender. Então, daqui a pouco, se nós não construíssemos uma escola ali, talvez as crianças teriam que ser deslocadas para áreas mais longe ainda. Mais distantes. Então agora... E veja que o bairro América é um bairro muito grande, cresceu muito, né? E não só o bairro América, às vezes, bairros ao redor, se a gente não tem uma vaga no Teotônio Vilela, também tem que mandar alguém para um outro lugar, né? Então daqui a pouco com essa escola mexe com a vaga das outras escolas também. Então isso é bem importante, o cuidado que o prefeito sempre falou isso, o nosso vice Thiago Brunet também, o prefeito Jonas, é evitar, dar segurança para essas crianças, para essas famílias, evitar cruzar o asfalto. Cruzar a rodovia, cruzar a cidade para ter a vaga, né? Eu só quero deixar claro, quando eu falei aqui que era um bairro que não tinha escola, o América é um bairro que não tem muitos outros bairros que também não tem escola, mas eu quis me referir que é um bairro grande, né? A gente pode dizer daqui a pouco, o bairro Santo Antônio não tem escola, o bairro São Francisco também não tem escola. Tem escolas próximas, mas não são bairros tão grandes, porque o América cresceu muito, né? Mas, por exemplo, tu mencionou o São Francisco hoje, ele não tem uma escola no bairro. Mas ali tem Ângelo Queira, tem os Cabetor, tem a Vivian Magione, que tem vaga, então seja pelo estado ou seja pelo município. Tem atendimento. Tem atendimento. Ali no América eles estão tendo que ir para um outro lugar, porque não tem. E a distância é grande, né? Bem, Diego e Flávia, quero deixar vocês com a palavra final, ao mesmo tempo agradecer, obrigado pelo esforço na agenda de vocês por estar aqui também, mas acho muito importante colocar para a comunidade. Gente, eu sempre peço assim, tenham calma, usem a via do diálogo. Eu tenho um problema, eu vou conversar na escola que eu gostaria. Não tem vaga naquela escola, não consigo. Vai na Secretaria de Educação. Sempre alguém vai atender. Use o diálogo. Então, não adianta sair criticando por aí, não vai resolver. O que vai resolver é o diálogo, é o entendimento. Diego.
Então só reforçar, né, a questão do planejamento que a gente falou antes. A gente planejou todo o ano de 25, mas já estamos planejando uma série de outras 2026. coisas que precisa acontecer ao longo de 25, que as coisas vão acontecer. 26. De 26, perdão. Planejamos todo o ano de 26, mas continuamos planejando porque as coisas vão mudando às vezes, né? E agradecer também o trabalho que as equipes diretivas fazem, que o pessoal da nossa secretaria faz. Tu falou muito bem. Tem alguma dificuldade, alguma situação, a secretaria está aberta, só vir lá conversar. Se a secretária Flávia ou se eu não consegue, tem o pessoal do pedagógico, a nossa equipe sempre vai atender alguém. Claro que às vezes a pessoa quer conversar exclusivamente com a secretária fala, bom, tem que esperar um pouquinho, porque ela não está aqui, ela está aqui na TV agora, né? Ou está numa escola. Até a TV espera, então tá tudo certo. A gente está ajustando. A secretária tem agenda bem difícil, hein? Agradecer o trabalho que as direções fazem, que a equipe da secretaria faz. Agradecer a secretária Flávia também, porque eu cheguei novo na secretaria no passado, primeira vez que estou aqui na TV7, então agradecer a recepção. E dizer que nós estamos aí sempre com foco na qualidade do trabalho que a gente vai entregar para a população de Farroupilha e manter, como tu falou no início, manter a educação de Farroupilha lá em cima. Com certeza. Secretária Flávia, obrigado pela presença. Nós que agradecemos, né, Diego, a oportunidade de estar aqui, Leandro. Sempre bom estar aqui contigo e eu queria só deixar um recadinho final, dizer para os pais, para a comunidade escolar, para os professores, para as gestões, que nós na Secretaria somos parceiros para tentar encontrar soluções para todos os desafios e para todos os problemas que a gente vai encontrando ao longo desse ano, que a gente está sempre lá à disposição, abertos ao diálogo, a estar ajudando ou até estar corrigindo algum fluxo, o que tiver que ser. Então, assim, procurem, venham até a secretaria, liguem, a gente está lá sempre para atender a comunidade, porque o que a gente quer e o nosso maior desafio é manter a educação de Farroupilha nos patamares em que ela se encontra, de qualidade, de atendimento, com profissionais comprometidos. Então, a gente tem todo esse grupo pronto para atender todas as nossas crianças, os nossos estudantes da melhor forma. Então a gente só quer contar, sim, com a parceria, com a comunidade, para que venham até a secretaria sempre que encontrarem algum problema, alguma dificuldade, que a gente está lá para atender, para encontrarmos juntos o melhor caminho a seguir. Com certeza. Muito obrigado, Flávia Zanfeliz, secretária municipal de Educação. Obrigado, professor Diego Tormes, diretor-geral da Secretaria de Educação, foram nossos convidados. E olha, Farroupilha tem um privilégio, eu aqui não preciso ficar jogando confete, eu conheço o trabalho da professora Flávia há muito tempo, da Luciana também, são irmãs, então que uma faz, a outra faz também, né? São pessoas que têm um conhecimento muito grande da educação, da gestão escolar, né? Então hoje a Flávia é a nossa secretária, sempre com muito conhecimento, com muito diálogo, e o Diego também, com toda a sua militância na educação, toda a sua vivência. Olha, eu tenho certeza que tem muitos municípios que têm inveja dessas duas mãos, esses quatro braços que coordenam a nossa educação aqui em Farroupilha. Parabéns, estamos em ótimas mãos. Um grande abraço a todos e até amanhã. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso.